A Justiça Federal de Brasília absolveu o ex-presidente Lula e mais 6 pessoas do crime de obstrução de justiça. Entre elas, o ex-senador Delcídio do Amaral e o banqueiro André Esteves. Todos tinham sido acusados de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. O processo durou 2 anos. Em julho de 2016, o ex-presidente Lula e outras 6 pessoas viraram réus, acusados de envolvimento na compra de silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, para evitar que ele fizesse delação premiada. A acusação era de tentativa de atrapalhar as investigações da Lava Jato. O Ministério Público pediu a absolvição do ex-presidente Lula e do banqueiro André Esteves. Hoje, o juiz Ricardo Leite absolveu todos do crime de obstrução de justiça. O ex-presidente Lula, o ex-senador Delcídio do Amaral, que era do PT e hoje está no PTC, o ex-chefe de gabinete de Delcídio, Diogo Ferreira, o advogado de Cerveró, Edson Ribeiro, o amigo de Lula e pecuarista José Carlos Bunlai, o filho dele, Maurício Bunlai, e o banqueiro André Esteves. André Esteves chegou a ser preso em novembro de 2015 pela suspeita de compra de silêncio de Cerveró. Ficou preso quase um mês em Bangu 8, no Rio. Conseguiu prisão domiciliar concedida pelo ministro Teori Zavascki. Em setembro do ano passado, o Ministério Público Federal em Brasília já tinha pedido para a Justiça inocentar André Esteves, por verificar em depoimentos que, após Delcídio ter pedido a ele para pagar Nestor Cerveró, o banqueiro não aceitou contribuir. No caso de André Esteves, no entanto, esse apoio não chegou a ocorrer e nem mesmo a ser aceito pelo pretenso apoiador, conforme afirmado por Delcídio. Ele decidiu por não participar do esquema já montado. No mesmo documento, o procurador Ivan Marques afirmou sobre o ex-presidente que não há nada que demonstre o interesse de Lula no silêncio de Cerveró e se demonstrou impossível provar que Delcídio tenha sequer discutido o caso com Lula. E agora, no desfecho do processo penal, o juiz considerou que as provas eram insuficientes contra os 6 acusados e que a lei proíbe condenações fundamentadas somente em delações premiadas. Ricardo Leite disse que há deficiência probatória para sustentar qualquer juízo penal reprovável. A colaboração premiada, bem como o testemunho de outros réus, não possuem credibilidade suficiente para qualquer juízo condenatório. O magistrado mencionou a gravação feita por Bernardo Cerveró, filho de Cerveró, que gravou uma conversa dele com o ex-senador Delcídio do Amaral. Disse que o áudio captado não constitui prova válida para ensejar qualquer decreto condenatório, que há suspeitas também da ocultação de fatos por Bernardo e Cerveró e que a gravação não esclarece vários pontos, ensejando dúvidas e omissões. Essa é a primeira absolvição de Lula na Lava Jato. Ele já foi condenado em segunda instância no caso do Triplex e está preso desde abril. E ainda é réu em outras 5 ações penais, acusado de crimes como tráfico de influência e corrupção. Além disso, o ex-presidente é investigado em 2 inquéritos da Lava Jato, um no Supremo e um na Justiça Federal, suspeito de integrar a organização criminosa e de receber propina. A defesa do ex-presidente afirmou que Lula não praticou qualquer crime e que, por isso, foi absolvido pela Justiça de Brasília num julgamento justo e imparcial. O ex-senador Delcídio do Amaral afirmou que a justiça foi cumprida e que está feliz com a absolvição, porque foi vítima na situação. A defesa de Diogo Ferreira afirmou que a justiça foi feita, que todas as ações do cliente foram praticadas a mando de Delcídio do Amaral, sem noção de que pudesse estar fazendo algo errado, e que Diogo Ferreira sempre colaborou com a justiça. A defesa de André Esteves afirmou que, desde o início, afirmava reiteradamente a absoluta confiança na absolvição pedida pelo Ministério Público Federal, que reconhece que é um dever do Estado investigar, mas que toda e qualquer investigação deve ser feita dentro do devido processo legal, sem excessos, e que a prisão inicial de André Esteves era completamente desnecessária e abusiva. A defesa de Edson Ribeiro afirmou que a sentença reconheceu que o cliente não praticou crime algum, como foi dito desde o início do processo. A defesa de José Carlos Bunlai afirmou que a sentença reflete a verdade que o cliente sempre sustentou nesse processo, que jamais houve qualquer tentativa de obstrução da justiça. Nós não conseguimos entrar em contato com a defesa de Maurício Bunlai. As acusações que terminaram em absolvição hoje surgiram depois de uma colaboração que premiou muito o delator em troca de pouco.
O ex-senador Delcídio do Amaral fechou delação em fevereiro de 2016. Acusou empresários, ex-presidentes e parlamentares de partidos como PT, MDB e PSDB. Mas desde então, nenhum processo resultou em condenação de quem quer que seja. E o Ministério Público Federal em Brasília já pediu que o acordo fosse rompido por considerar que Delcídio mentiu ao atribuir a Lula a coordenação desse esquema de pagamento de valores pela compra do silêncio de Cerveró. Agora a delação de Delcídio está sob análise formal por causa de uma suposta omissão. No mês passado, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, a apurar por que Delcídio, na delação, não citou propina a 2 políticos: o ministro da Agricultura, Blário Maggi, do Progressistas, e o deputado Zeca, do PT. E só falou sobre isso em depoimentos posteriores. Recentemente, um dos inquéritos abertos contra Aécio Neves, do PSDB, com base na delação de Delcídio, foi arquivado pelo ministro Gilmar Mendes, por falta de provas e sob a alegação que a investigação estava demorando. A PF havia pedido arquivamento, mas a PGR queria continuação do caso na primeira instância. A delação de Delcídio ainda está sendo usada em investigações em andamento. Investigadores dizem que só ao final será possível saber se alguma declaração dele será efetiva na condenação de criminosos. A Lava Jato prendeu Delcídio em novembro de 2015. Ele foi solto em fevereiro de 2016, assim que fechou delação. O acordo prevê que a pena máxima para todos os processos que ele responder é de 15 anos de prisão, mas não em regime fechado, e multa de R$1,5 milhão. Delcídio vive hoje em Campo Grande, longe da cadeia. Outra delação que pouco ajudou até agora as investigações é a de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. Ele nunca chegou a ser preso. Pelo acordo, ele cumprirá a pena de no máximo 20 anos ao fim do processo, se for condenado. Sérgio Machado vive nesta mansão em Fortaleza e devolveu aos cofres públicos R$75 milhões que teria recebido de propina. Ele gravou políticos do MDB. O inquérito aberto a partir da delação para investigar os senadores Renan Calheiros, Romero Jucá e o ex-presidente da República, José Sarney, foi arquivado. A suspeita era de que os 3 estavam tentando atrapalhar as investigações da Lava Jato. No relatório em que propôs arquivamento, a Polícia Federal disse que a colaboração mostrou-se ineficaz, razão pela qual entende-se não ser o colaborador merecedor de benefícios processuais. O então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao defender que a investigação fosse arquivada, disse que a divulgação de áudios gravados por Machado impediu os planos de políticos de obstruir a justiça. Ainda estão em andamento as investigações abertas com base na delação dele, que apuram se senadores e deputados do MDB se associaram para desviar dinheiro da Petrobras. A delação dele foi usada em denúncias. Na que envolve o presidente Michel Temer e ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, e na acusação formal sobre desvios na Petrobras envolvendo os senadores do MDB. Nesse caso, Machado também foi denunciado. Desde que as delações foram tornadas públicas, todos os citados têm negado as acusações.